Muito bem, pessoal, estamos ao vivo mais uma vez. Quanta diversão estamos tendo! Sempre quis fazer uma transmissão ao vivo e achavam que talvez não fosse ideia se eu cometesse erros, mas eu não me importo. Adoro ver o que vocês estão pensando sobre essas histórias. E olha, temos muitos assuntos para discutir hoje. Mais uma vez, nos perdoem se o áudio não estiver perfeito. Estou ouvindo muitas sirenes. Estou aqui em Los Angeles. Mas e a RNC, o que todo mundo achou? Sinto que os comentários no Twitter estavam bem divididos. Definitivamente houve alguns momentos marcantes. Algumas pessoas sentiram que a RNC estava tentando atrair pessoas com base em iniciativas de DEI. Outras pessoas acharam que foi muito bem feito. Quero dizer, com certeza houve bons e maus momentos. Vamos analisar alguns deles. Primeiramente, e digo isso com toda a gentileza do meu coração, eu realmente a admiro como advogada. Acho que ela tem sido incrível na luta pelas liberdades americanas e na defesa da Constituição. Harmeet Dillon, eu vou mostrar para vocês. Caso vocês tenham perdido. Mas ela é uma líder, obviamente, ela é uma líder republicana e decidiu abrir a Convenção Nacional Republicana com algo conhecido como Ardas, certo? Eu acho que é uma canção muito bonita, também é uma oração profunda e significativa, e é algo que se faz, que se pratica, se você segue o sikhismo. Então, eu só quero mostrar para vocês um pequeno trecho disso acontecendo, se desenrolando no palco da RNC. Por favor, ouçam só com atenção. Querido Vaheguru, nosso único e verdadeiro Deus, agradecemos por criar a América como um refúgio único nesta terra, onde todas as pessoas são livres para adorar de acordo com sua fé. Buscamos suas bênçãos e orientação para o nosso amado país. Eu vou deixar vocês comentarem. Para mim, eu só pensei. Antes de tudo, o que é isso? Em segundo lugar, para quem é isso? Quem é o público-alvo? Acho que, para que serve a RNC? Qual é o propósito da RNC? Sobre o que é essa convenção? Estamos tentando atrair eleitores? Ou estamos apenas tentando afirmar quem somos como conservadores? Se for a primeira opção, como isso ajuda? Se for a segunda, como isso ajuda? Era aí que eu estava. O que é isso? Literalmente por quê? Por que isso? Pensei comigo mesmo. Novamente, isso não é uma crítica pessoal a Harmeet Dillon. Ela é, sem dúvida, alguém que luta pelos Estados Unidos e merece ser apoiada. Mas de quem foi essa ideia? Essa foi a outra coisa. É quando você se reúne e pensa, ok, estamos planejando a convenção republicana. Quem levantou a mão e disse, e se fizermos algo chamado Ardas? E então alguém disse, me conte mais. O que é isso? E eles disseram, bem, na verdade, se você não sabia disso, antes de tudo, 7% dos americanos são asiático-americanos. E desses 7%, 1% segue o sikhismo. Me conte mais. E desse 1% dos 7%, eles fazem essa oração. E então alguém nessa reunião disse, não, vai com isso mesmo. Definitivamente essa é a coisa a se fazer. O quê? É por isso que eu acho, e esse é um momento em que muita gente estava reagindo e pensando, o que estamos fazendo aqui? Agora somos o mesmo partido que critica DEI e ao mesmo tempo pratica isso em determinados momentos. Porque isso, para mim, se eu estivesse comandando o RNC, se eu estivesse organizando a convenção, eu pensaria, isso simplesmente não é emblemático da América. Então você não consegue encontrar um caldeirão de culturas diferentes dentro da América. Mas isso não é algo que os patriotas estão apoiando. Isso não faz sentido algum, isso estar no palco do RNC. Então eu vi isso, eu achei que não fazia sentido nenhum. E posso dizer, para aqueles de vocês que são como eu e pensam, o que é? O que é o sikhismo? Eu não faço ideia do que seja isso. Aqui estão os 5 princípios básicos disso. Eles acreditam que existe apenas um Deus, que Deus não tem forma nem gênero. Todos têm acesso direto a Ele. Todos são iguais perante Ele. E uma vida boa é vivida em comunidade, sendo honesto e cuidando dos outros. Eles também não acreditam em rituais religiosos vazios e superstições não têm valor. Então espero que isso ajude um pouco você. Aliás, esses princípios religiosos foram apresentados pela BBC. Se você estava tão confuso quanto eu, espero que agora tenha um pouco mais de clareza. E por um pouco mais de clareza, quero dizer que você provavelmente ainda deve estar completamente confuso sobre por que o RNC achou necessário incluir isso em seu programa noturno. Mas indo para o momento em que todos estavam divididos, cada pessoa
Era como uma guerra, como no espaço conservador online. As pessoas estavam se manifestando e dizendo: o que diabos, por que diabos? Semelhante a mim fazendo esta pergunta sobre a oração de Ardas de Harmet, ou a apresentação de Ardas. Rosa Amber. Aquela Amber Rose, o andar de vagabunda, Amber Rose. Para quem não conhece Amber Rose, antes dela subir ao palco da RNC, ela é conhecida por organizar anualmente, ou já organizou por muitos anos, o que é chamado de Slut Walk, que é exatamente o que parece. São mulheres que abraçam o seu lado vagabunda e andam pelo centro de Los Angeles meio nuas, basicamente dizendo: meu corpo, minhas regras. Mas tipo, só porque estou nua não significa que eu não possa, ou só porque sou uma vagabunda não significa que... Na verdade, eu não sei do que se trata o Slut Walk. E posso dizer com certeza, já fui uma pessoa que criticou duramente essa caminhada no passado, assim como as pessoas que participaram dela, porque ela é emblemática de muitas coisas que estão erradas neste país. Tipo, eu falo sobre a cultura da promiscuidade o tempo todo. Nós estamos abraçando isso. E isso é, na verdade, um mal. E é um mal que realmente prejudica as mulheres de verdade, acima de tudo, as pessoas que mais sofrem com isso. A ideia de que as mulheres precisam estar nuas para serem ouvidas prejudica, acima de tudo, as próprias mulheres. Nós nos desvalorizamos, nos rebaixamos e tornamos difícil, praticamente impossível, que os homens nos respeitem quando nos denegrimos. Desfilando pela rua com os seios de fora porque, sei lá, minha amiga me convidou num sábado e é isso que eu deveria fazer. Então, é compreensível que as pessoas tenham tido alguma reação. De repente, o que a Amber Rose está fazendo aqui? E algumas pessoas apontaram: ela tem uma tatuagem na testa. Mas, na verdade, o discurso dela foi um dos assuntos mais comentados, o destaque da noite. Então, vou deixar vocês ouvirem só um pequeno trecho disso. A primeira pessoa que conheci que apoiou Donald Trump foi meu pai. Fiquei chocado. Minha família inteira é racialmente diversa. E acredito na propaganda da esquerda de que Donald Trump era racista. Meu pai disse que não, Amber, ele não é. O que você está falando? E quando eu insisti, ele disse: prove então para provar que meu pai estava errado. Eu fiz minha pesquisa e investiguei todas as coisas. Donald Trump. Assisti a todos os comícios e comecei a conhecer muitos de vocês, seus apoiadores de chapéu vermelho. Percebi que Donald Trump e seus apoiadores não se importam se você é negro, branco, gay ou hétero. É tudo amor. E foi aí que me dei conta. Essas são minhas pessoas. É aqui que eu pertenço. Então ela parecia elegante. Ela apresentou argumentos. Mas se voltarmos a tentar avaliar a presença dela no palco, de acordo com o mesmo critério que eu estava usando para a harmonia. Dillon, para quem isso está sendo direcionado e o que isso significa? Bem, na verdade, isso falou com muita gente. Sabe, eu sei que é difícil para as pessoas reconhecerem que essa é a cultura em que vivemos, mas é sim. Então, há muitas mulheres que estão vivendo ou já viveram uma vida como a Amber Rose no OnlyFans, tentando chamar atenção, tentando vender seus corpos. Literalmente, era isso que ela fazia em Hollywood, tentando vender seu corpo. Para conseguir uma capa de revista e garantir uma capa de revista. Então as pessoas estão assistindo a ela e vendo ela tentar fazer uma transição para outra coisa. E isso vai significar, queira você ou não, para outras mulheres que estão vivendo esse tipo de vida, que elas podem ser outra coisa. E o que eu tenho dificuldade com o Partido Republicano, ou melhor, com o movimento conservador, são esses testes de pureza, certo? Ou seja, e eu passei por isso, então estou dizendo isso com um certo ressentimento, porque tive que enfrentar testes de pureza quando comecei a me envolver com o pensamento conservador. E quero dizer que não é um processo da noite para o dia, certo? Então, quando eu era Red Pill Black e comecei meu canal no YouTube, eu simplesmente percebi que o BLM, em sua essência, era uma mentira. Era só isso. Eu pensava, ok, a eleição do Trump não vai nos colocar de volta nas correntes. Eu não gosto de toda essa retórica racista. E eu realmente acredito que você deve trabalhar duro e não receber esmolas. É assim que eu vivi minha vida. Então isso faz de mim uma conservadora? E ao dizer isso e publicar esses vídeos, meus vídeos começaram a viralizar muito. Eu convidada para a Fox News. E eu fui porque é incrível. Eu posso dizer algo em acredito e você está me dizendo, existe um público de pessoas que quer ouvir isso. Incrível. E então, instantaneamente veio o teste de pureza. E foi, bem, na verdade, quem é a Red Pill Black? O que ela realmente pensa sobre essa questão em particular? Como ela resolveria o que está acontecendo no Afeganistão neste momento?
E quais são as opiniões dela sobre o aborto? E de repente, você está sendo bombardeada com perguntas sobre as quais nunca realmente pensou. Você disse algo em que realmente acredita, mas ainda não chegou lá. Você ainda não definiu todas essas coisas. Podemos facilitar para as pessoas darem esse primeiro passo? Ela não está subindo lá e dizendo que é cristã. Aliás, não acho que muitas pessoas que chegam a esse palco conseguiriam subir lá e dizer que são cristãs. Ou que representam os cristãos. Porque a Convenção Nacional Republicana não foi criada apenas para cristãos, certo? Existe uma diferença entre ser cristão, ser conservador e ser republicano. Às vezes você pode ser os três, mas nem sempre, certo? E algumas pessoas são apenas conservadoras economicamente. Talvez ela seja uma conservadora econômica, mas o ponto é que ela disse algo que acreditava ser verdade, que ela sentia. A mídia mentia para ela sobre Donald Trump, certo? E instantaneamente essa mídia de esquerda foi até ela e disse: "Você não pode dizer isso. Quer saber por quê? Porque você é a nossa vadia, certo? Você é a nossa vadia. Já te vendemos o esquerdismo e é só isso que você vai ser para sempre." E ela enfrentou eles. Eu mostrei aquele vídeo um tempo atrás da Amber Rose e a Amber Rose estava sendo perseguida pelo TMZ e eles dizendo: "Como você pôde? Você sabe, você foi a fundadora da Slut Wall." E ela se manteve firme e disse algo muito importante em que eu realmente acredito. As pessoas têm o direito de evoluir. Então, quando dizemos para essas pessoas que estão tentando evoluir que você passou de ser uma vadia para ser imperfeita e que não te queremos, isso faz com que outras pessoas que estão vendo isso fiquem com medo de que elas também não possam mudar de ideia, que elas também não possam se tornar algo diferente. Agora, falando para aqueles que sentem, ok, mas por que o RNC colocou ela no palco principal? Acho que esse é um sentimento válido. E eu especialmente sei que me senti assim. Especificamente porque, anos atrás, eles colocaram Kim Klacik no centro do palco. E eles nem sequer fizeram uma devida diligência. Eles não sabiam sobre o passado dela trabalhando em uma boate de striptease. E para ser bem franca, ela estava mentindo publicamente sobre muitas dessas coisas. E eu a confrontei sobre isso, acabei entrando em um processo judicial com Kim Klacik, e eu venci esse processo depois de anos tendo que pagar honorários advocatícios, eu ganhei esse processo contra ela quando ela tentou me processar por difamação, porque não estava sendo honesta sobre seu passado. E ainda sinto que ela praticamente comandou o Partido Republicano e arrecadou muito dinheiro por causa de um vídeo viral. E ninguém fez a devida diligência. Então eu entendo esse sentimento de: estamos sendo enganados? O RNC fez alguma devida diligência? Então, novamente, quero validar essas preocupações, dizendo também que você pode sentir isso. Mas a sua questão deveria ser com o RNC, não com a Amber Rose. Então, vamos não nos juntar ao coro de pessoas que estão denegrindo ela pelo fato de ter uma conta no OnlyFans. Pelo que entendi, ela nem chegou a postar conteúdo lá. E, em vez disso, tentar recebê-la bem. E eu tive, só para ser transparente sobre isso, uma conversa com ela. E senti muito, eu sou alguém que segue a intuição que ela foi muito genuína e que ela está realmente passando por dificuldades agora por causa desse limbo horrível. De perceber que seus amigos da esquerda não te querem mais porque, Deus me livre, você usa um boné do MAGA. E seus possíveis amigos da direita agora estão vasculhando suas páginas e dizendo: "Ha, ha, ha, olha essa garota. Ela é conservadora. Ela deveria estar no palco. Vamos simplesmente não fazer isso. Vamos simplesmente não fazer isso. Vamos apenas dar uma pausa por um segundo e dar a ela o espaço para aprender. Porque ela não vai ser o que gostaríamos que ela fosse se decidir permanecer nesse meio. Ela está simplesmente compartilhando sua história e eu acho que ela tem todo o direito de fazer isso. Ela tem permissão para isso. Então, se você discorda disso, me avise nos comentários. Quero fazer uma pausa rápida aqui. Na verdade, temos um novo anunciante no programa, o que me deixa muito animada. E como estávamos falando com a Amber, todos sabemos que a vida pode ser extremamente imprevisível. Mas o que todo mundo precisa é de um bom seguro de vida, um plano que possa oferecer à sua família uma rede de segurança financeira para protegê-los de algumas das incertezas. A Policy Genius é o principal marketplace de seguros online do país. Ela torna fácil e rápido escolher a policy certa para a sua família. Ela pode te ajudar a comparar facilmente suas opções das principais seguradoras do ZEWA em poucos cliques. Seus agentes premiados podem te orientar durante todo o processo, passo a passo. A Policy Genius não tem incentivo para recomendar uma seguradora ou outra, então você pode confiar nas orientações deles. Aqui é só sobre comparar seguros mesmo. Eles têm milhares de avaliações 5 estrelas no Google e no Trustpilot de clientes que encontraram a melhor opção para suas necessidades.
Com a Policy Genius, você pode encontrar apólices de seguro de vida apenas $292 por ano para uma cobertura de uns 1 milhão. Algumas opções são 100% online e permitem exames médicos. Todo mundo odeia aqueles exames médicos. Mesmo que eu tenha passado com louvor, por que você não pula isso e vai para o Policy Genius? Fique tranquilo encontrando o seguro de vida certo com a Policy Genius. Acesse Policy/Vance ou clique no link na descrição para obter orçamentos gratuitos de seguro de vida e veja quanto você pode economizar. Esse é o policygenius.com. Vance. Certo, pessoal? Oh, meu Deus. Não sei se vocês viram esse clipe. Eu contei para vocês sobre isso ontem. Havia alguém que realmente previu que Donald Trump levaria um tiro na orelha em março. Não estou brincando. Alguém me marcou nesse vídeo. Eu disse, não é possível que isso seja real. Ok, então esse homem, o nome dele é Grandma Biggs. Ele alega que é pastor. Eu não consegui confirmar essa informação. Eu não sei se ele é tipo um pastor autoproclamado. Mas a questão é que ele foi ao programa de um autor cristão. O nome desse cristão é Steve Cioccolanti. E ele basicamente disse que previu uma tentativa de assassinato contra o presidente, na qual o presidente Donald Trump iria sobreviver. Vou deixar vocês ouvirem isso. Novamente, isso foi publicado no YouTube em 14 de março. Ouçam só. Eu vi Trump se levantando e então vi uma tentativa contra a vida dele. Essa bala passou perto da orelha dele e chegou tão perto da cabeça que estourou seu tímpano. E eu vi que ele caiu de joelhos nesse momento. E ele começou a adorar o Senhor. Ele nasceu de novo de forma radical durante esse período. Estou dizendo, as pessoas dizem que ele já é salvo agora, mas ele realmente se torna fervoroso por Jesus, pelo que eu vi que estava por vir. E então eu vi pessoas intercedendo. Quando eu o vi vencendo a presidência através de grandes, o Senhor me mostrou. Isso se estenderia até o verão. Grande perseguição viria sobre ele por meio dos juízes. E através da lei e de todas essas pessoas tentando processá-lo e todas essas coisas, mas haveria um fim para isso e as coisas começariam a se libertar indo em direção ao outono. Então eu o vi vencendo a eleição com os patriotas saindo para votar. Então haverá uma grande quebra na economia. Quero dizer, todo mundo ficou tão chocado com isso quanto eu fiquei quando vi. Eu pensei, o que está acontecendo? E não é nem só prever com precisão que ele sobreviveria a isso e que isso machucaria seu ouvido. E isso por si só é inacreditável. Mas até mesmo o fato de ele ter previsto que, imediatamente após isso, os processos que estavam movendo contra ele seriam retirados. Isso literalmente aconteceu. Eles desistiram do grande processo. Ele montou todo um painel para ir atrás do Trump por causa desses documentos que ele pegou. E então, de repente, o juiz simplesmente arquivou o caso. E, novamente, esse é, obviamente, um dos muitos processos que foram movidos contra ele. Mas isso é algo... E também dizer que isso atrairia Trump para os cristãos, de alguma forma. Isso seria um motivo para ele se tornar mais fiel. Bem, deixe-me apenas lembrar você, refrescar sua memória aqui, mas a segunda postagem que ele fez após o atentado foi esta, no Truth Social. Ele escreveu: "Obrigado a todos pelas suas orações e pensamentos ontem, pois foi somente Deus quem impediu que o impensável acontecesse. Não teremos medo, mas sim permaneceremos resilientes em nossa fé e desafiadores diante da maldade. Nosso amor vai para as outras vítimas e suas famílias. Oramos pela recuperação dos feridos e guardamos em nossos corações a memória de um cidadão que foi tão horrivelmente assassinado. E este momento é mais importante do que nunca para que fiquemos unidos e mostremos nosso verdadeiro caráter como americanos, permanecendo fortes e determinados e não permitindo que o mal vença. Eu realmente amo nosso país, amo todos vocês e estou ansioso para falar à nossa grande nação esta semana de Wisconsin. Então, esse não é o Trump que estou acostumado a ouvir falar sobre fé como uma forma de desafio. Ouvi-lo falar que Deus impediu que o impensável acontecesse e pedir para as pessoas rezarem. Quero dizer, esse simplesmente não é o Trump ao qual acho que estamos acostumados. Então, talvez isso seja um indicativo. E tenho certeza de que para muitas pessoas, aliás, quando você passa por algum tipo de experiência de quase morte, ou quando você olha e pensa, uau, por 1 centímetro eu poderia ter morrido. E essa é a realidade. Tipo, se ele tivesse se movido 1 centímetro, poderia ter morrido. Ou se a cabeça dele estivesse virada, se não estivesse virada de jeito nenhum, e ele continuou olhando para frente. Donald Trump poderia estar morto hoje. E isso tem que te impactar. Isso precisa ter um impacto real em você.
Então, vai ser interessante ver se essa parte dessa profecia se concretiza. Agora, claro, o que é meio alarmante nisso é que mais adiante ele diz que vê Trump vencendo e depois Trump vencendo a eleição. Vai haver um período econômico muito difícil, tempos econômicos difíceis. Ele vê Trump orando no Salão Oval. Agora, quem sabe? Quem sabe agora? Todo mundo se considera um profeta. Muita gente faz várias insinuações, várias previsões, e talvez uma vez ou outra acerte alguma coisa. Mas eu acho que isso foi estranhamente específico. Estranhamente específico. E vejo pessoas nos comentários agora dizendo que ele não foi o único a fazer isso. Mas eu só queria chamar atenção para isso porque achei simplesmente insano ver isso circulando por toda a internet. Que esse homem fez essa previsão. É realmente algo para dizer o mínimo. Agora, precisamos voltar e falar sobre esse tiroteio. Porque tanta coisa está acontecendo, tantas coisas estão sendo atualizadas, e você fica pensando, o que realmente está acontecendo aqui? Quem sabia o quê? Quando souberam disso? De novo, ainda é para acreditarmos que essa pessoa simplesmente conseguiu carregar e colocar esse rifle nas costas, né, subir até um telhado e ninguém viu nada. Claro que não acreditamos nisso. E parece quase como se eles estivessem correndo para nos dar mais informações. Primeiro disseram que o FBI não conseguiu acessar o telefone dele. Depois, ontem, disseram, ótimo, na verdade descobrimos como acessar o telefone dele. Fico feliz em saber que acessaram o telefone desse ninguém. Vocês são, claro, o FBI com acesso à NSA e estão monitorando cada segundo de todas as nossas vidas. Quero dizer, a novidade agora é que você tem que tirar uma foto toda vez que está no aeroporto. Por qual motivo? Isso está nos tornando mais seguros ou mais livres? Não, mas é só mais dados para eles coletarem. Eles só querem ver como seu rosto muda cada vez que você voa. Primeiro, queriam que pensasse que esse garoto deixou perplexos. Não conseguiram acessar o telefone dele. Agora estão no telefone dele e dizem, não encontramos nenhuma conexão. Não está acontecendo nada aqui. Não há conexões com mais ninguém. Sim, certo, de novo. Essa bobagem de atirador solitário. Ninguém está acreditando nisso. Por que você não começa a ouvir os teóricos da conspiração? Ok? A realidade é que a sua CIA passou boa parte da década de 60 experimentando como criar candidatos manchurianos, ou seja, como infiltrar a psique de alguém e inspirá-lo a matar. Isso é uma realidade. Você precisa encarar essa realidade. Eu vou dizer isso no programa repetidas vezes. Eu não me importo nem um pouco com o que me chamam, porque já passou da hora das pessoas acordarem para o verdadeiro mal. E grande parte disso é covardia. As pessoas não querem encarar isso. Vocês não querem encarar a possibilidade, ou melhor, a realidade, de que nossas agências do Estado Profundo já organizaram e executaram assassinatos de presidentes no passado. Mas isso é uma realidade. Você precisa parar de ser covarde. Você tem que encarar a realidade. Porque quanto mais pessoas souberem disso, esse é o único jeito de representarmos uma ameaça para eles. É quando muita gente sabe, quando há pessoas demais para eles conseguirem ir atrás. Então, quando você vê essa situação acontecer, ok, você pensa, o que diabos está acontecendo aqui? Sobre o que isso realmente se trata? O que eles estão realmente tentando fazer, além de também buscar poder para si mesmos? E aqui estão mais algumas atualizações sobre essa situação específica. A polícia local, que foi designada pelo serviço secreto para ajudar a identificar ameaças na multidão durante o comício, estava dentro do prédio onde o atirador tinha se posicionado no telhado para atirar no ex-presidente. Pelo menos é o que diz um oficial do serviço secreto informado sobre o caso. Então, eles estavam dentro do prédio, pessoal, mas simplesmente não viram ninguém subindo no topo dele. Eles nem estavam preocupados com a própria segurança. Eles não estavam preocupados em serem emboscados por trás. Eles estavam dentro do prédio fazendo sabe-se lá o quê. Então, é claro, nosso residente do ZEWA, a diretora do serviço secreto, Kimberly Cheadle, afirmou durante uma entrevista à ABC News sobre o pessoal. Não estavam posicionados no topo do prédio onde o atirador abriu fogo por causa do telhado inclinado. Ok. Então, o telhado era muito inclinado para o serviço secreto da nossa nação. E os agentes do FBI supostamente são as pessoas mais aptas do mundo, certo? Ao enviar mensagens de texto para o presidente, gostaria de pensar que você conseguiria correr mais rápido que uma bala, mas eles não conseguiriam descobrir a verdade. Mas esse garoto de aparência insignificante que não consegue nem deixar pelos faciais crescerem. Sim, bem, ele conseguiu fazer isso com muita facilidade. Isso foi muito fácil para ele. Ninguém acredita nisso.
Na verdade, se você realmente olhar o mapa, ele mostra isso. Ou se você olhar as imagens, na verdade você vai perceber isso. O telhado de onde o atirador disparou é menos inclinado do que o telhado onde o serviço secreto, que acabou neutralizando-o, estava sentado. Certo. Então aquele telhado era na verdade menos inclinado. Não faz o menor sentido eles estarem dizendo isso, mas de novo, eles só estão tentando nos bombardear com tanta informação que ficamos confusos. E aí pensamos de novo que foi uma falha notável de inteligência? E isso não é o que eu acredito, de forma alguma. Como eu disse, apesar de terem acessado o telefone desse jovem, nenhuma informação adicional foi fornecida. E essa é a pior parte. Isso foi confirmado. Ele foi visto no telhado 26 minutos antes do tiroteio acontecer. Pronto, mas não sejam teóricos da conspiração, pessoal. Não pensem. Eu não quero que vocês pensem. Se você está assistindo isso e está pensando em pensar, por favor, pare. Por favor, espere até que os especialistas apareçam e digam o que você deve pensar sobre isso. Vamos esperar para ouvir a Rachel Maddow, o Don Lemon, pessoas que estudaram em escolas onde sabem como processar informações. Eles sabem diferenciar entre desinformação e informação errada. E eles sabem o que é teoria da conspiração e o que não é teoria da conspiração. E deixa eu te dizer uma coisa. Isso é perfeitamente normal. Tenho certeza de que eles vão nos dizer isso. O serviço secreto veria alguém em um telhado com um rifle 26 minutos antes de atirar no presidente. Isso significa que o agente do serviço secreto, e é isso que está sendo alegado, estava com a mira no atirador e permitiu que o atirador disparasse primeiro antes de neutralizá-lo. Ou seja, ele permitiria que 6 tiros fossem disparados e só então atiraria nele. Mas, novamente, tudo isso foi apenas uma falha notável de inteligência. É literalmente, obviamente, o que foi. Você nem vai acreditar nessa manchete. Na verdade, você vai acreditar sim. Porque se você assiste a este programa, eu venho dizendo, as elites já decidiram que vamos para a guerra. Então, entre nessa. Entrem nessa, pessoal. Vamos às compras. Ok, eu venho cobrindo isso literalmente há anos, que é muito óbvio na retórica que eles querem guerra com a Rússia e o Irã. E o que vocês acham, pessoal? Pois é, vejam só, em um único mandato estamos de repente cada vez mais próximos de uma guerra com a Rússia porque precisamos ajudar a Ucrânia. Vocês sabem, eles são pessoas tão boas lá na Ucrânia. Eles suspenderam as eleições, eles estão fechando as igrejas. Os bolcheviques estão de volta, querida. Os bolcheviques estão no comando e estão atrás dos cristãos novamente. Mas você nem vai saber, certo? Em vez disso, os cristãos ficarão quietos. E deixe que isso aconteça e esqueça o que aconteceu naquela região há não muito tempo. De qualquer forma, agora, obviamente, a retórica contra o Irã tem aumentado. E essa manchete foi publicada na CNN. Exclusivo. Serviço secreto aumentou a segurança após receber informações sobre plano iraniano para assassinar Trump. Nenhuma ligação conhecida com o tiroteio. Nenhuma ligação conhecida até agora. Isso é o que chamamos de evento de falsa bandeira. Então, se Trump tivesse morrido, talvez tivessem colocado a culpa no Irã? Quem sabe? Mas será que eles realmente estão tentando convencer o público de que o Irã estava planejando atirar no Trump? E nós devemos acreditar nisso. Não só aumentaram a presença do serviço secreto dele, mas apesar disso, apesar dessa ameaça real do Irã, o país pelo qual eles continuam dizendo que querem que a gente vá morrer. Querem que a gente vá morrer lutando contra o Irã, na verdade. Mas agora estão tentando nos convencer de que o serviço secreto recebeu essa informação, viu esse homem em um telhado por 26 minutos e apenas ficou assistindo o cabelo dele balançar ao vento. Eles só queriam ver o que iria acontecer. Sim. Confiem nos especialistas, rapazes. Acredite nisso, Intel. Eu sei que ele se encaixa como uma peça perfeita de um quebra-cabeça. Que eles queriam entrar em guerra com a Rússia e o Irã e, de repente, estão tentando dizer que há uma desculpa. E informações a propósito, se você estiver procurando por desinformação e informações falsas. As agências de inteligência estão simplesmente abandonando essas coisas, porque eventos de bandeira falsa são reais. Nós sabemos disso porque já houve um presidente chamado JFK, e ele foi informado através da Operação Northwood. Você pode pesquisar isso e deveria pesquisar, ok? Basta ir à Wikipédia, que a CIA queria criar um evento de bandeira falsa nos anos 60 porque queria entrar em guerra com Cuba. Então eles iam matar americanos. Eles iam simular um ataque terrorista falso. Iam colocar a culpa nos cubanos, matar tanto tropas americanas quanto civis americanos. E eles tinham diferentes opções. Devemos matá-los lá em Miami, podemos matá-los lá em Nova York e vão culpar Cuba.
Ou poderíamos simplesmente derrubar um navio ou um caça, o que quisermos fazer, poderíamos derrubar. E então vamos dizer ao povo americano que agora precisamos ir para Cuba. Isso realmente aconteceu. Mas aquele presidente corajoso, presidente católico, disse: não, eu não farei isso moralmente com o povo americano. E então, infelizmente, pessoal, ele se envolveu em um acidente de carro. E ao dizer que ele se envolveu em um acidente de carro, quero dizer que ele foi acidentalmente baleado pelas mesmas agências para as quais ele disse não. Essa é a realidade das coisas. Só quero ter certeza de que vocês sabem que isso realmente está acontecendo. É o que realmente está acontecendo em nossa sociedade. E eu só gostaria de encorajar as pessoas a terem disposição para denunciar, para dizer exatamente o que é. Nós entendemos o que está acontecendo, nós entendemos o risco à vida de Donald Trump. Ontem eu estava conversando com vocês sobre como Na verdade, eu não sabia muito bem como me sentir em relação ao J.D. Vance, mas eu estava otimista, apenas com base no histórico de votação dele e por acreditar, naquele momento, que ele tinha enfrentado o complexo industrial militar. E comecei a receber mensagens de texto de muitos dos meus amigos que perguntavam: do que você está falando? Ele também está em dívida, sabe? Algumas pessoas estavam dizendo que ele é um fantoche de Peter Thiel. Então, basicamente, o que isso significa é que Peter Thiel, o bilionário que é definitivamente republicano, que financiou grande parte de J.D. e a carreira de Vance, mas eles estão dizendo que ele faz parte do complexo industrial militar. E eu vi um clipe dele, não vou mostrar porque não quero tirá-lo do contexto, mas ele estava definitivamente falando sobre o Irã na Convenção Nacional Republicana, conversando com um apresentador da Fox News sobre como lidar com eles. Agora, pelo clipe, entendi que ele poderia estar dizendo, sabe, quando Trump lidou com o Irã, ele atacou Soleimani, e foi só isso. Isso não levou a um conflito maior. E ele também estava falando sobre os acordos de Abraão, mas só na minha opinião. Gostaria apenas de saber se é possível. E me avise se eu estiver louco. Escute-me. Essa é uma ideia, mas você pode me dizer se estou louco. Poderíamos simplesmente não bombardear o Oriente Médio? Será que nós, América, poderíamos simplesmente parar de bombardear o Oriente Médio e parar de nos vender a ideia de que estamos fazendo isso pela paz, prosperidade e liberdade? Estamos bombardeando o Oriente Médio há, sei lá, décadas, ok? Não é mais livre. Não somos mais prósperos. Não estamos mais seguros. Ninguém mais acredita nessa retórica. Quero dizer, sério, quantas pessoas no Oriente Médio precisam morrer para que os americanos acordem e percebam que não estamos fazendo coisa boa? Quantas pessoas, quantas bombas precisam ser lançadas na Síria para que o povo americano acorde e reconheça isso? Isso não tem nada a ver com nos tornar mais livres ou mais seguros. Existe algo operando logo abaixo da superfície, chamado complexo industrial militar. E as iniciativas deles não estão alinhadas com os interesses do povo americano. Então, qualquer pessoa que não tenha coragem ou firmeza para se levantar e dizer: ei, me eleja, e eu votarei contra toda e qualquer medida. Toda medida que faça com que você tenha que trabalhar enquanto gastamos seu dinheiro no exterior até que a América esteja consertada. Me mostre essas pessoas porque são muito raras, já que a maioria das pessoas no Congresso e em Hollywood, de DC, até Hollywood são chantageados. Não existe poder real em DC. Certo, há um monte de políticos sem espinha, ineficazes, todos chantageados, e um monte de homens que são fracos demais para se impor. E para dizer as coisas por medo de não receber dinheiro de lobby, nós somos patéticos. Nós somos patéticos. Não produzimos mais homens como antigamente. E claro, de vez em quando aparece um ou outro. Rand Paul, Thomas Massie. Essas são as pessoas, 1, 2, 3 ou 4 pessoas que temos no Congresso que estão realmente servindo aos interesses americanos. E então eu não sei. Não sei o que pensar sobre J.D. Vance ainda. Tenho esperança de que ele desenvolva uma coluna vertebral. Estou esperançoso. Nisso eu posso confiar. Análise de Tucker Carlson sobre J.D. Vance. Mas, ao mesmo tempo, estou me tornando cada vez mais cínico de que todo mundo tem um mestre em algum lugar. E por alguma razão, esse mestre nunca é o povo americano. E é tudo o que vou dizer sobre o assunto. Agora, o que eu quero fazer, pessoal, é responder rapidamente aos comentários aqui. Entendo o que vocês estão dizendo. Este é o melhor canal. Obrigada, Courtney. Eu vejo você. Eu vejo você. Isso está passando uma mensagem horrível sobre nós para o resto do mundo, com certeza. E, aliás, estamos criando inimigos ao redor do mundo. E não sabemos por que temos esses inimigos. É porque as pessoas acham que somos o próprio Estado profundo. Por isso, é importante mostrar que não somos. Também discordamos do que fazem. Nós também estamos absolutamente impotentes.
Eles transformaram a América em uma Babilônia infantil. Eu nem acho que seja uma Babilônia infantil. Acho que é uma Babilônia adolescente, ou talvez uma Babilônia adulta. Talvez isso seja a vovó Babilônia. Eu nem sei. Tipo, provavelmente estamos bem avançados nessa agenda satânica que está sendo operada aqui. E as pessoas nos odeiam pelo que o nosso estado profundo está fazendo. Essa pessoa diz que o dinheiro é o seu mestre. Sim. E é por isso que a Bíblia prega contra isso. Eu sei que muitas pessoas estão comentando que os neoconservadores apoiam o Vance e que esse é o motivo pelo qual devemos saber que ele não é bom. E sim, há algumas vozes na mídia que apoiam o Vance que eu não confiaria em nada que viesse delas. Na verdade, às vezes há algumas vozes, alguns neoconservadores que são tão neoconservadores que, se eles apoiam qualquer coisa, eu já sei que é ruim. O teste decisivo é: os neoconservadores apoiam isso? E se a resposta for sim, nós o amamos, então eu imediatamente sei que não deveríamos. Mas mais uma vez quero dar um pouco de espaço para Vance, mas estou desconfiado. Essa pessoa escreve: cristãos são rei. De fato, ele é. Não poderia concordar mais com você. Oba 24. Dinheiro e poder. Limites de mandato precisos para todos os membros do Congresso e do Senado. Sim, isso ajudaria. Limites de mandato ajudariam porque acho que eles não conseguiriam articular a chantagem rápido o suficiente se soubessem disso. Novas pessoas estariam sendo eleitas o tempo todo e os que estivessem no cargo não seriam incentivados pelo dinheiro do lobby porque pensariam: ok, só vou ser um oficial por 4 anos. Depois tenho que voltar a ser um cidadão comum. Então eu quero garantir que os impostos sejam baixos e quero garantir que o governo seja restrito. Quero garantir que nós desregulamentar o ambiente econômico. E eu definitivamente acredito que isso ajudaria enormemente se conseguíssemos realmente fazer isso. Neocons registram isso como marca. Sim, eles são bem neocon. E eu não suporto eles. Tenho tanto desprezo pelos neocons porque é o jeito que eles agem, a audácia de fingir que se importam com o Trump, sabe? É como se tudo o que vocês fizeram fosse antitético às liberdades deste país, porque vocês servem ao mestre do dinheiro e do poder. Mas vocês falam alguns pontos de vista conservadores e de alguma forma conquistaram uma audiência. Vocês passaram todo o tempo tentando garantir que Trump não fosse eleito, o que significa que queriam que Hillary Clinton fosse eleita em 2016. E agora vocês viram o jogo e fingem que são especialistas em qualquer coisa enquanto se referem a isso. Porque eles têm desprezo pelo povo americano? Eles são as pessoas que realmente acreditam que o diploma deles significa alguma coisa. Tipo, nós somos mais inteligentes que vocês, americanos. Vocês não conseguem entender. Quero dizer, é por isso que eu adoro pessoas que simplesmente incorporam o bom senso, sabe? Aquele instinto, sabe? Pessoas que vieram do nada, trabalham duro, só querem alimentar suas famílias. Para mim, elas representam muito mais o que é o sonho americano e quem são os americanos. Enfim, pessoal, vou encerrar essa transmissão, mas só queria agradecer a vocês por estarem conosco hoje. Tenho adorado fazer lives. Vejo que vocês também estão gostando. E vamos continuar fazendo isso pelo resto da semana. E bom, vejo vocês de novo amanhã.